Aqui eu vou dar algumas dicas de como lidar com o executivo, né? Tem pessoas que fazem reuniões com C-levels, que são CFO, CEO, enfim, com executivos, com o vice-presidente. E aqui eu vou dar algumas dicas, tá? Algumas pessoas têm me perguntado sobre isso. Eu já fiz um vídeo sobre como você faz uma apresentação executiva e aqui eu vou falar como você lida, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: o cara não pode perder tempo. E ele tem muita coisa para gerenciar. Fazendo uma analogia, é como se você fosse responsável por uma barraca da feira e o cara é responsável por todas as barracas da feira e tudo que envolve as barracas. O que eu quero dizer? Ele é responsável pela limpeza da feira, se ocorre qualquer problema na feira, ele é responsável. Ele tem que falar com a prefeitura, ele tem que tomar decisão aonde cada barraca estrategicamente deve ficar, né? E por aí vai. Ou seja, ele não pode perder tempo, porque ele tem pressão o tempo todo em cima dele. A pior coisa que você pode fazer é você ser uma pessoa prolixa. É você mandar um e-mail enorme, parecendo uma lauda. Eu sempre trabalhei com a minha equipe, isso envolve estagiário também, né? Porque eu desenvolvo a equipe independente do cargo que a pessoa esteja. Obviamente, o cargo acima, eu exigia mais da pessoa, porque ela tem outra maturidade do que quando eu falava com um estagiário ou com uma pessoa júnior, né? Se você escreve um e-mail que você precisa abaixar a tela para continuar lendo, né, tem que rolar a tela para você continuar lendo, você já tem um problema aqui. Pegue a sua cabeça, né, a mentalidade de resumir as coisas. Ou seja, se o seu e-mail tem que rolar a tela, a gente tem um problema, que é o que a gente chama de red flag, né? Tomar um pouco de cuidado. Maria, mas o problema é muito complexo, não dá para ser. Então você vai fazer um resumo e depois você vai escrever detalhes, 2 pontos, e aí você vai em tópicos colocar. Não faça aquele texto corrido. O executivo, gente, ele não lê o e-mail inteiro. Ele pega palavras e junta, concatena as coisas, tá? Porque ele precisa ganhar tempo. É a mesma coisa aqui eu com os comentários, nos meus vídeos, que eu leio todos, né? Porque eu não vou deixar ninguém aqui à vontade de me xingar. Eu passo o olho, vejo se tem crítica, não tem, vou passando e assim vai. Senão eu fico 10 horas por dia olhando, vendo aqui os comentários, né? Então são estratégias que a gente usa para a gente poder performar o que a gente precisa, ou seja, o que a gente acredita que é aquilo, né? Então a primeira coisa, a hora que você lida com o executivo, é você trabalhar uma coisa chamada sumarizar as coisas, tá? Apresentação, a mesma coisa. A hora que você envia um e-mail, a primeira linha tem que ter claro o objetivo pelo qual você está mandando aquele e-mail. Você quer pedir uma aprovação dele, você quer dar um heads up, você quer informar de uma coisa importante para ele não ser pego de surpresa. O que é? A resposta ela tem que estar na primeira linha. A primeira linha a gente lê, depois a gente seleciona o e-mail pela primeira linha. Então não adianta você escrever quando o sol nasceu, às 5 horas da manhã, ele estava avermelhado, aí lá embaixo você fala, preciso da sua aprovação para sei lá o quê, né? Não faça isso, tá? Então, também trabalha a sua velocidade de resposta. Um executivo te manda um e-mail, não dá para você responder no dia seguinte, gente. Sabe? Então, de repente, seleciona os seus e-mails, porque hoje em dia nas ferramentas tem, você coloca cores diferentes dependendo do remetente, né? Do remetente não, do remetente, tá? Então, por exemplo, meu chefe era uma cor que eu respondia meu chefe em questões de 3 minutos, ele tinha uma resposta, nem que seja, não sei te responder agora, vou verificar e assim que souber eu te respondo. Ah, Maria, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Só é óbvio para você. Então, se você não sabe a resposta, não guarda só para você que você não sabe e a hora que você souber, você responde. Você fala, já vi seu e-mail, vou correr atrás, assim que eu souber, eu te retorno. Isso serve também para os chefes dos seus chefes. Isso é a prioridade número 1. E a sua equipe também. Era outra coisa que eu colocava outra cor, tá? Então, vão trabalhando essa mentalidade para vocês terem excelência de trabalho. Excelência não é perfeição de trabalho, mas é você saber como trabalhar dependendo do seu público, né? Então, quando você trabalha com executivo, não dá para você ser lento, não dá para você ser prolixo, sabe? Não dá para você ter aquele que a gente chama de overthinking, que é ficar meditando, pensando para responder. Não, cara, você tem que ter velocidade, né? Então, trabalhem isso, tá?
Mas é só uma sugestão, você faz o que quiser dessa vida, tá bom? Se quiser continuar sendo prolixo, dar 20 voltas no quarteirão, continue assim, tá? É isso. Aqui segue a reflexão de hoje.